Esse é um best-seller do New York Times de Gary Chapman. As 5 linguagens do amor. Como expressar um compromisso de amor ao seu cônjuge. Agradecimentos de Gary Chapman para Carolyn, Shelley e Derek. Agradecimentos. O amor começa, ou pelo menos deveria começar, no lar. Para mim, o amor significa Sam e Grace, meu pai e minha mãe, que me amaram durante mais de 50 anos. Sem eles, ainda estaria à procura do amor, ao invés de escrever sobre ele. Lá também significa Carolyn, com quem eu estou casado há mais de 30 anos. Se todas as esposas amassem seus maridos como ela me ama, bem poucos cometeriam atos de infidelidade. Shelley e Derek agora estão fora do ninho e exploram novos mundos, mas temos muita certeza do amor que nutrem por nós. Sinto-me abençoado e sou muito grato. Jamais poderia pagar a influência que recebi de um grande número de profissionais no que diz respeito a conceitos sobre o amor. Entre eles, encontram-se os psiquiatras Ross Campbell, Judith Schwihert e Scott Peck. Com relação à orientação editorial, sou grato a Debbie Barr e Cat Peterson. A perícia técnica de Tricia Kubi e Don Schmidt tornou possível terminarmos o projeto no devido prazo para a publicação. Por último, e o mais importante, gostaria de expressar a minha gratidão a muitos casais que ao longo destes 20 anos partilharam comigo o mais íntimo de suas vidas. Este livro é um tributo à honestidade por eles demonstrada. Pois então, vamos lá. O que acontece com o amor após o casamento? Pois bem, estávamos por volta de uns 12 mil metros de altitude em algum lugar entre Buffalo e Dallas, quando meu companheiro de viagem colocou a revista que lia na bolsa de seu banco, olhou em minha direção e perguntou: "Que tipo de trabalho você faz?" Eu sou conselheiro conjugal e dou seminários na área de família, né? Ele me disse, então, que há muito tempo gostaria de fazer uma pergunta para um conselheiro conjugal e aproveitaria para formular a mim, naquela hora, e perguntou: o que acontece com o amor após o casamento? Desistindo de tentar tirar um cochilo, perguntei-lhe: o que exatamente você quer dizer? Bem, eu já me casei 3 vezes e a cada uma delas tudo era muito bonito até um enlace matrimonial. Em algum lugar depois do sim, as coisas mudavam. Todo o amor que eu imaginava que tinha por elas e todo o amor que elas pareciam ter por mim evaporavam-se. Posso dizer que sou uma pessoa inteligente. Sou um empresário bem-sucedido nos meus negócios, mas não consigo entender o porquê dessa situação. Então continuamos a conversar. Quanto tempo você ficou casado? Bem, o primeiro casamento durou cerca de 10 anos. O segundo, 3 e o último, 6 anos. Uai, o amor evaporou imediatamente após o casamento ou foi uma perda gradual? Bem, meu amigo, o segundo casamento já não deu certo desde o começo. Não entendi o que aconteceu. Pensei que nós realmente nos amávamos. No entanto, a lua de mel foi um desastre. E depois disso, jamais nos recuperamos. Tivemos um período de 6 meses de namoro, um romance arrebatador. Estávamos realmente entusiasmados. Mas foi só nos casarmos para que nossa vida virasse uma batalha sem trégua. No primeiro casamento, tivemos uns 3 ou 4 bons tempos, antes que o primeiro filho nascesse. Daí em diante, ela deu toda a sua atenção para a criança e parecia que não precisava mais de mim. Pois bem, e você disse isso a ela? Disse sim, mas ela respondeu que eu estava maluca e não compreendia o que era ser uma babá 24 horas por dia.
Reclamou, inclusive, que eu deveria ser mais compreensiva e ajudá-la. Eu tentei, mas parecia que não fazia diferença alguma. Daquela época em diante, afastamos-nos ainda mais. Depois de certo tempo, não havia mais amor, só apenas indiferença. Concordamos que o nosso casamento se acabara. E o seu último casamento? O meu último casamento? Eu realmente pensei que ele seria diferente. Já estava divorciado há 3 anos. Namorei 24 meses com minha esposa. Achei que realmente sabíamos o que fazíamos e pela primeira vez na vida senti que realmente amava alguém. Pensei que ela me amasse de verdade. Então ele prosseguiu. Acredito que jamais mudei depois do casamento. Continuei a dizer-lhe que amava da mesma forma que fazia antes de nos casarmos. Declarava o quanto ela era bonita e como estava orgulhoso de ser seu marido. Porém, apenas alguns meses após o casamento, ela começou a reclamar. No início, era de coisas pequenas, tais como o fato de eu não levar o lixo para fora, não guardar as minhas roupas. Depois, começou a agredir meu caráter, ao dizer que não podia confiar em mim e acusou-me de ser infiel. Tornou-se totalmente negativista. Antes de nos casarmos, ela nunca fora pessimista. Pelo contrário, era uma das pessoas mais otimistas que já conheci. E essa foi uma das características que mais me atraiu nela. Ela jamais reclamava de alguma coisa. Tudo que eu fazia era maravilhoso. Bastou casarmos para que de repente eu não fizesse mais nada certo. Então, gradualmente perdi meu amor por ela e fiquei magoado. Era óbvio que ela não me amava mais. Concordamos que não havia mais motivo para continuarmos juntos e nos separamos. Ele fez uma pausa e continuou. Isso foi há 1 ano. Minha pergunta então é: o que acontece com o casamento? Minha experiência é algo comum? É por isso que temos tantos divórcios? Não dá para acreditar que isso tenha acontecido 3 vezes comigo. E aquelas pessoas que não se separam, eles aprendem a viver com o vazio em seus corações ou o amor permanece vivo em algum casamento? Se isso sucede, como é que acontece? As perguntas feitas por meu companheiro de voo são as mesmas realizadas hoje em dia por milhares de pessoas, sejam casados ou divorciados. Algumas são dirigidas a amigos, outras a conselheiros, a pastores e outras apenas a si mesmos. Algumas respostas são dadas em vocabulário técnico de psicologia e são simplesmente incompreensíveis. Outras vezes são levadas para o lado do humor. A maioria das piadas e frases contém uma verdade, mas de forma geral é como oferecer aspirina a uma pessoa com câncer. O desejo de ter um amor romântico no casamento está profundamente enraizado em nossa formação psicológica. A maioria das revistas populares possui pelo menos um artigo sobre como manter o amor vivo no casamento. Há uma infinidade de livros escritos sobre o mesmo tema. Televisão e rádio abordam esse assunto em programas e entrevistas. Manter o amor aceso em nossos casamentos é um assunto muito sério. Mesmo com tantos livros, revistas e ajuda disponível, porque há aparentemente tão poucos casais parecem ter descoberto o segredo de manter vivo o amor após o casamento. Porque um casal que assiste a um curso de comunicação e ouve as maravilhosas ideias de como melhorar o diálogo, volta para casa e não consegue colocar em prática os exercícios aprendidos. O que acontece depois de lermos um artigo do tipo 100 formas de expressar amor a seu cônjuge e colocarmos em prática uma das 3 formas que nos parecem mais adequadas? Nosso cônjuge ainda assim não reconhece nosso esforço, é isso? Desistimos das outras 97 formas e retornamos ao cotidiano de nossas vidas. Então, devemos estar dispostos a aprender a primeira linguagem do amor dos nossos cônjuges, se quisermos comunicar o amor de forma efetiva. A resposta às perguntas anteriores é o propósito desta obra.
Não desejo afirmar que todos os livros e artigos já publicados não ajudem. O problema é que não levamos em conta uma verdade fundamental. As pessoas falam diferentes linguagens do amor. Na área linguística, há alguns grandes grupos de idiomas: japonês, chinês, espanhol, inglês, português, grego, alemão, francês e outros. A maioria de nós aprende somente a língua de nossos pais e irmãos, nossa primeira linguagem, ou seja, nosso vernáculo. Mais tarde podemos até aprender outros idiomas, mas em geral com mais dificuldade. Então surge o que chamamos de nossa segunda linguagem. Falamos e compreendemos melhor nossa língua nativa. Sentimos-nos mais confortáveis ao falá-la. Mas quanto mais utilizarmos uma língua secundária, mais à vontade nos sentiremos para expressá-la. Se falarmos somente o nosso idioma e encontrarmos alguém que também só fale o seu, que é diferente do nosso, a comunicação entre nós será bem limitada. Será necessário apontar, murmurar, desenhar ou fazer mímica para comunicar a ideia que desejamos transmitir. Poderemos até nos entender, mas será uma comunicação bem rudimentar. As diferenças de linguagem fazem parte da cultura humana. Se quisermos ter um bom intercâmbio cultural, será necessário aprendermos a linguagem daquele com quem desejamos nos comunicar. No próximo episódio, teremos a continuação das 5 linguagens do amor, Gary Chapman.